Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá para a revisão de hoje. Olha só, amanhã estou voltando para o Brasil. Vou voltar ao horário aí de vocês, para a gente poder conversar. Eu sei que eu falei isso ontem, né? Mas eu sou pisciana, eu gosto de lembrar. Pessoal, vamos lá para a revisão de hoje. Bem interessante é o mercado. Quero mostrar uma coisa para vocês, principalmente para os alunos novos. Olha só, marcamos o primeiro candle aqui do dia, né. Pessoal, vocês conseguem perceber que o candle 2 não conseguiu romper aqui essa estrutura? Deixa eu só ver se o fundo está marcado. Ah, o fundo está marcado aqui, ó. Nós abrimos, não tivemos gap, então a gente marcou aí o primeiro candle. O candle 2 ele não conseguiu romper essa marcação aqui, ela serve justamente para isso, para evitar um dia de lateralização e para me ajudar na minha tomada de decisão. Então o 2 rejeitou, o 3 rejeitou, o 4 rejeitou, formando um martelo e fechando acima da VWAP. Nesse momento, o que que vocês pensam? Em compra, olha só. Por quê? O mercado fez um rompimento para cima, a VWAP está passando abaixo da 9. O que que eu preciso pensar? Em compra. Então, o que que ele fez aqui, ó? Ele rompeu para cima, o comprador tentou subir, o vendedor bateu. E aí começou a deixar aqui uns candles que nós consideramos de reversão. Olha esse candle 6 aqui, um candle de reversão. Então, você consegue perceber esse movimento que ele fez, ó? Rompimento, pullback e começou a deixar entradas. Mas o candle 6 não foi acionado. Lembrei que eu falo para vocês, né, que o candle de reversão ele precisa ser acionado? Então eu não entrei. A hora que ele não acionou, eu fiquei de fora do trade. Mas era um trade válido, pessoal, porque vocês percebem, nós tivemos duas rejeições, ó, duas tentativas de rompimento que foram rejeitadas. Então ele estava fazendo esse movimento para cima, ó. Ele está fazendo rompimento, pullback, deixando entradas. Então era uma entrada válida aqui no 7, ó, a hora que ele fechou acima da VWAP. A VWAP passando abaixo da 9, pelo menos até aqui essa resistência ele viria, tá bom? Porque se ele fosse trabalhar lateral, ele ia trabalhar lateral dentro dessa caixa aqui, tá bom? Então aqui foi uma entrada válida no 7, tá? Quem pegou, parabéns aí por ter conseguido identificar esse movimento. Qual seria uma outra entrada também? No 4, é um martelo de compra com a VWAP passando abaixo da 9 e quem conseguiu identificar, teve uma aluna que conseguiu identificar, ele tentou sair, não conseguiu, tentou sair de novo, deixando o martelo, não conseguiu. Então aqui no 4 também era uma entrada válida. Pessoal, não peguei, eu não peguei, né? Foi embora o mercado aí. E aí ele rompeu essa estrutura para cima. Aqui nós temos a resistência do dia, olha só. Já defendeu aqui em um martelo vendedor, né? Eu até comentei aí. Ai, Ana, esse 10 poderia vender? Pessoal, eu não gosto de vendas muito próximas da média e contra a tendência. O 10 ele está contra a tendência, né? Ele está contra essa perna aqui. Então não é um bom cenário de venda aqui, já colocar a venda no corpo ou no pavio aqui embaixo, tá? Embora se você tivesse pensado em vender, ele não foi acionado, tá? Então, quando o preço está muito próximo das médias, o melhor cenário é ver o que ele vai fazer depois, né? Porque que ele poderia ter feito? Ele poderia ter tentado romper, deixado outro martelo vendedor, aí são duas rejeições no mesmo lugar. Ele poderia ter rompido e deixado um candle de reversão. Aí sim você vai ter mais certeza do que o mercado vai fazer. Nesse cenário, olha o que ele fez. Ele rompeu, fez um pullback e deixou um candle de continuação. Esse daqui, esse martelinho aqui no 11, é um candle de continuação. Se ele for acionado, ele vai dar um movimento. Eu me posicionei aí, as médias já estavam alinhadas, ó, a 9 já cruzou 80, então eu entrei aqui nessa compra, mas muito insegura porque eu tinha aqui, ó, o topo do dia anterior. Então eu pensei na Paula, entra. Se der, beleza. Se não der, protege a operação. Então deu 100% do meu risco, eu protegi minha operação. Ele acabou me tirando aqui, ó, no 15, tá? Mas vamos lá. Aqui no 11 era uma entrada válida. Gain ou loss, ele ia ter dado gain, né? Mas eu acabei não entrando, tá, pessoal? Agora, onde gerou mais dúvida foi esse topo aqui. Pessoal, o que que a gente tem que prestar bastante atenção aqui?
Embora ele tenha engolfado esse candle, né, ó, ele fez um rompimento, pullback e deixou aqui uma entrada. Olha o volume aqui, ó. Volume abaixo dessa média aqui que a gente marca, a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Ele está avisando que o mercado está perdendo força para continuar subindo. Então, no momento que ele me tirou aqui do 15 e fechou esse candle comprador, por maior que ele seja, eu não pensei em compra. Porque o mercado está avisando para mim que aqui os compradores estão perdendo força. Então, o que que eu pensei? Vou aguardar uma entrada na venda. E não deu outra, ó. No momento que ele formou esse candle aqui, ó, 17, onde teve muita briga, e a gente percebe que quem ganhou essa briga foram os vendedores, eu marquei o candle 17. Eu falei, a hora que ele romper, eu vou ver o que ele vai fazer, eu vou entrar na venda, tá? Então ele tenta romper aí com volume e os vendedores defendem, ó, cobrindo aí, deu até mais de 50% da barra. Na hora que eu vi esse cenário, médias afastadas do preço, eu me posicionei aqui com muita segurança e tranquilidade, porque é o que eu falei para vocês do contexto, né? Ele já perdeu volume aqui, ele já rejeitou aqui. Então o vendedor está descendo, olha o contexto, né? Estou sem volume, os vendedores estão fortes. A hora que ele tentou romper, deixou esse candle cobrindo mais de 50% da barra, não é uma cobertura excelente, né? Mas na minha visão de análise, para mim foi considerável, levando em conta que a 9 estava afastada do preço, tá? Então eu já me posicionei aqui, falei vai fechar o 20. Se ele fizer um pullback e continuar a subir, eu já me protegi, tá bom? Então eu entrei bem aqui, ó, no corpo do candle e desci com o mercado. Foi um trade bem curtinho aí, mas eu tive um excelente resultado ontem. Então foi esse trade que eu peguei, tá bom? Então eu quero que vocês prestem muita atenção, pessoal, no volume, tá? Principalmente quando vocês tiverem um cenário de compra. Para comprar, vocês precisam de volume. E aí, para o pessoal que está chegando agora, o que que eu falo aqui para todo mundo? O melhor cenário é, se você quisesse comprar aqui em cima, você tem uma rejeição, né? O 17 está rejeitando essa área aqui. Marca e aguarda rompimento, pullback e entrada. Você precisa ter uma entrada compradora com volume aqui em cima para você realizar essa compra, tá? Não tem como, gente. Eu marcar uma resistência e já comprar aqui logo na cara dela, tá? Não existe isso. A gente precisa ter esse cenário: rompimento, pullback e entrada. Por isso que eu fiquei desconfortável aqui no 11. Ele não fechou acima, né, dessa minha marcação, mas tinha volume. Então eu entrei porque eu vi, bom, pelo menos volume tem, então eu vou entrar, tá bom? Mas bem desconfortável, ainda mais por causa desse topo aqui, beleza? Então olha lá, ele rompeu para cima, voltou. Onde eu poderia, Ana, não consegui pegar essa venda, onde eu poderia entrar? Aqui, ó. Ele fez um movimento de baixa, fez um pullback e deixou uma entrada aqui na 23, ó. Você poderia vir até a VWAP, tá? Você tá percebendo que ele fez esse movimento, ó? Ele não chegou a virar 9 para baixo, mas foi um movimento de baixa, com um pullback e fechou abaixo da 9. Então você poderia aqui se posicionar, ó, stop bem curtinho e buscar aqui até a VWAP, até 80. Quer buscar até 80? Vai acompanhando o trade, vai acompanhando. E bem importante, pessoal, olha essa lateralização que ele fez aqui. Se você protege, ele vai te tirar no 0 a 0. Como é um stop muito curto, vale o risco, vale você ficar aí no trade, né? Então, não peguei aqui em cima, eu vou aguardar, ó. Ele fez um movimento de baixa, fez um pullback e deixou uma entrada aqui no 23. Leva aí até a 80. Tenha segurança nisso. Sempre que vocês verem um movimento em um suporte, uma resistência ou nas médias de rompimento, pullback e entrada, ó, ele está fazendo esse movimento aqui. Então ele vai descer, tá? É bem diferente, por exemplo, se ele tivesse feito esse rompimento, pullback e deixado outra entrada aqui na compra. Aí o que que significa? Que ele está tentando subir, tá, gente? Ó, por exemplo, ele fez uma perna de baixa, fechou acima da 9, acima da 9. Ele está tentando subir, então você não vai vender, tá? O melhor cenário é quando ele fecha aqui a venda, ó, abaixo da 9. Se ele fizesse um movimento de baixa, comprador, comprador, ele ia fazer mais um movimento de baixa para subir. Vocês entendem? Que é expansão, contração, expansão, contração. Nesse caso, ele está fazendo expansão para baixo, contração, expansão. Então, a gente tem que sempre pensar no movimento que ele está fazendo aí para a gente tomar a nossa decisão. Se ele tivesse descido,
feito o pullback e fechado outro candle comprador aqui, ele ia fazer um pullback vendedor para subir de novo, tá bom? Então ele fez ao contrário, ele desceu, pullback, fechou abaixo da 9. Aqui é uma entrada, tá? No 23 para buscar aqui até 80. Foi bem legal o mercado ontem, né, gente? Ele deu uma perna de alta e depois devolveu tudo aqui, ó, deixando várias oportunidades aí. Ai, não entrei aqui no 23, onde eu poderia entrar? Olha só, ele fez um movimento de expansão, contração, expansão, contração, tá? Então, se você não pegou aqui no 23, você tem que aguardar ele fazer esse recuo aí na 9, ó. Ele fez a expansão, contração, entra no 28 ou no 29 aqui, tá? Sem volume, a gente pode pensar em venda. O ruim é quando a gente está pensando em compra e não tem volume, tá? Mas sem volume com venda ainda é válido, tá bom? E aí, beleza, entrei aqui no 29, uma entrada no 20, ó, desce, sobe, entrada, vocês estão vendo? Desce, sobe, entrada. Desce, sobe, entrada. Pensa assim, gente, tenta deixar mais fácil a leitura de vocês, tá? Eu tô falando isso, pessoal, o pessoal mais antigo sabe o meu jeito de ensinar. Quando a gente tem muita forma técnica de analisar o mercado, fica mais difícil mesmo. Então, procure facilitar a forma que você conversa com o gráfico, que você enxerga as informações, né? Como eu falo, não precisa complicar, não precisa ficar usando só termo técnico, só média, só suporte e resistência. Tenta simplificar, que a sua visualização ela vai ficar muito melhor. Ah, é porque eu vejo assim que parece que é errado no mercado você não operar como os analistas operam, né? Os analistas eles têm formação para isso, eles são formados nisso, eles precisam saber termos técnicos, fazer análise do passado, eles precisam dessas informações. Agora, se você quer operar o dólar e fazer a sua renda aí mensal, sem maluquice, sem ficar pensando eh, no passo 2, o passo 2 é o passo que você vai se interessar pelo mercado e automaticamente você vai querer saber de notícias, você vai querer entender mais sobre os ativos, você vai querer saber mais onde investir seu dinheiro, é normal, mas isso é o passo 2. Eu vejo que as pessoas trocam, elas querem começar pelo mais difícil para depois se estabanar toda e perder dinheiro e depois entender, poxa, não precisava ser tão difícil assim, né? Eu poderia ter ido por um caminho mais fácil, tá? Então é isso, pessoal. E aí vamos lá. Ele aqui à tarde, não gosto de realizar a operação à tarde, mas ele continuou dando entradas aí, ó. Melhor cenário, peguei aqui no 31, desci até 80, ó. Ele rompeu a 80, fez um pullback. Melhor entrada se ele fechasse aqui abaixo, tá? Mas como ele deixou essa rejeição nessa resistência, também é uma entrada válida, tá? Terminou o candle, se você quiser proteger sua operação, protege sua operação, aguarda ele fechar candles abaixo aí das médias, porque aí é mais convicto que ele vai continuar esse movimento, tá bom? Mas prestem sempre atenção, rompimento, pullback, melhor cenário embaixo das médias, mas aqui se você quisesse entrar, é uma entrada também de rejeição da resistência, ó. Ele fez certinho esse movimento, tá? Ou 2 candles abaixo. Olha só, como, quando eu falo de 2 candles abaixo aí das médias, ó, 40 e 41. 2 candles abaixo de todas as médias. É um trade válido também, tá? Rompimento, pullback, entrada. 2 candles da mesma cor, fechando abaixo das médias, abaixo das minhas marcações, são trades válidos, tá bom, pessoal? Tem espaço, ó, vocês viram? O vácuo aqui para descer? Então é isso, tá bom? Pessoal, bom dia aí no mercado, façam bons trades, que vocês realizem uma terça-feira, começando o mês de agosto aí, vai ser um mês muito próspero para todo mundo, eu tenho certeza, tá bom? Um abraço para vocês, tenham um ótimo dia.